Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. No capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 1, ele diz: Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Aqui a partir do verso 4, tá? Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Essa passagem aqui nos traz uma importante reflexão. Paulo está trazendo para eles a importância desse novo formato de servir a Deus, porque os judeus, o povo que estava ouvindo, a leitura daquela carta que Paulo escreveu aos cristãos que viviam em Roma naquele momento, naquele primeiro século, eles vinham da cultura judaica, de uma cultura em que servir a Deus era cumprir as leis. Se eu cumprir as leis, eu estou servindo a Deus. Então ele vem ressignificar. Ele jamais anula as leis. Em vários momentos nós vemos Paulo dizendo: eu não vim para dizer que a lei está anulada, que Jesus não veio para anular a lei, mas ele veio para cumpri-la, para cumprir a lei, para pagar a nossa dívida. Então estamos agora de acordo com a lei de Deus e não mais como devedores da lei dele. E isso é importante lembrar, que quando se fala de liberdade no Espírito Santo, não é que agora eu vou fazer o que eu quiser, o que der na minha cabeça, mas é sobre a direção de Deus. É sobre eu sair de uma ideia de servir a Deus que é muito religiosa, que é muito sobre eu fazer isso e eu estou servindo a Deus. Seguir preceitos que as pessoas me disseram. Eu preciso sair dessa limitação e começar a servir a Ele pelo que Ele me direciona. O Espírito Santo tem muito mais a nos acrescentar. E para os judeus daquela época, a gente consegue visualizar bem claramente. Eles tinham um modelo de servir a Deus, ir lá fazer os sacrifícios anuais, participar das festas, participar dos rituais, guardar o sábado, isso e aquilo. E fazendo isso, eles estavam servindo a Deus. Era essa concepção. Mas então, com a vinda de Jesus, nós entendemos que vai muito além disso. Servir a Deus vai muito além da religiosidade. Cada um recebe a direção do Espírito Santo que habita em nós para servir a Deus, para fazer o bem, e que vai muito além, de algo religioso, de algo dentro, naquela época, do templo, da sinagoga, ou hoje, a gente pode aplicar, apenas estar dentro da igreja. E há muitos cristãos que acreditam que estão servindo a Deus apenas porque têm algum cargo dentro da sua igreja, porque fazem algo na sua igreja, ou porque até fazem muitas coisas dentro das quatro paredes da igreja. Mas será que essa pessoa não está incorrendo nesse erro, novamente, de viver achando que está servindo a Deus porque está cumprindo coisas que pessoas pediram a ela, e deixando de ouvir a direção do Espírito Santo, que talvez esteja, eu tenho quase certeza, falando para que ela saia para fora das quatro paredes, para que ela leve o Evangelho para além da sua igreja, para que a vida dela seja um servir a Deus em todo o tempo? Isso é muito importante. Precisamos considerar isso e essa última frase de Paulo. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. E como obedecemos ao Espírito de Deus? Ouvindo Ele, buscando comunhão com Deus, buscando fazer a vontade dEle e não a nossa, tendo entendimento de quem sou eu, quais são as minhas mazelas, para não deixar para não deixar que os meus pensamentos, as minhas inclinações pecaminosas ditem o que eu vou fazer,
Porque sim, muitas vezes nós espiritualizamos as nossas decisões erradas para dizer que foi Deus, quando na verdade não foi Ele, fomos nós mesmos. E a única forma de discernir se estamos mesmo ouvindo a Deus, o Espírito Santo, é buscando de forma profunda fazer a vontade dEle, se submetendo a Ele, principalmente a um autoconhecimento, de entender quem sou eu, pedindo a Ele, me mostra quem sou eu, me mostra os meus pecados para que eu não deixe que eles atrapalhem no meu servir a Ti. Se você crê na importância disso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, obrigada pela liberdade que o Senhor me deu para servi-lo. Ajuda-me a fazer a Tua vontade de uma forma profunda, de todo o meu coração eu possa entregar toda a minha dedicação a fazer a Tua vontade, que minha forma de servir ao Senhor esteja de acordo com o que o Espírito Santo do Senhor tem me orientado. Que não seja apenas religiosidade, que não seja apenas uma submissão a pessoas, ao que me dizem que devo ou não fazer, mas principalmente ao que o Senhor me diz. Me ajuda a ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Ajuda-me a entender a Tua vontade. Ajuda-me também a olhar para mim e ver as minhas mazelas, ver os meus pecados, entender as minhas falhas, os meus pensamentos, aquilo que às vezes eu espiritualizo achando que foi o Senhor que disse, mas na verdade é a minha própria vontade falando mais alto. Que eu diminua, Senhor amado, que a minha voz e a minha vontade diminua na minha vida e que cresça a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai amado. Amém.